A todos, paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma live Diálogos. Hoje nós vamos fazer uma live temática e eu quero compartilhar com vocês a tela aqui do computador para que vocês possam estar aí acompanhando também, juntamente comigo, os slides que eu vou colocar para vocês. Hoje, eu quero trazer aqui para vocês um tema sobre o arrebatamento da igreja. E o autor, é o Tiago Brasil, das lições bíblicas da CPAD, que foi o segundo trimestre de 2018 para jovens. O título geral, da revista é A Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. Comentarista Tiago Brasil. A lição número 1, que é essa que nós vamos trabalhar aqui hoje, Introdução às Cartas aos Tessalonicenses. O texto bíblico básico vai ser Atos 17, do 1 ao 10. Vamos lá. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres distintas, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Comentário da lição, a introdução. Você acredita que fortes amizades podem crescer em pouco tempo? Bem, isso aconteceu entre Paulo e os irmãos da igreja em Tessalônica. Depois de uma breve estadia naquela cidade, que foi interrompida em virtude de uma forte perseguição contra Paulo, o apóstolo precisou sair às pressas, praticamente numa fuga realizada na calada da noite. Ele foi para Bereia e em seguida para Atenas, e por fim para uma pousada mais longa em Corinto. Apesar da brevidade da permanência de Paulo entre os tessalonicenses, o seu coração aliançou-se com aqueles irmãos. Talvez o cuidado do apóstolo com os crentes em Tessalônica envolvesse o caráter neófito da fé daquela comunidade. Essa palavra neófito significa novo, que era uma comunidade de novos convertidos.
Para além de nossas conjecturas, o fato é que Paulo demonstra textualmente forte carinho e afeição por aquela igreja com quem conviveu tão pouco tempo. É sobre relacionamentos assim que produzem edificação mútua que refletiremos durante todo esse trimestre. Ponto número 1 dessa lição. Sobre relacionamentos que edificam. 1. Quando o nosso cuidado manifesta o amor do Pai. Por que deveria Paulo demonstrar tanta afeição por um grupo de irmãos com quem conviveu tão pouco tempo? Aquela não era uma igreja rica e Paulo recebeu apoio financeiro de outra igreja para evangelizar Tessalônica. Está lá em Filipenses 4,16. A multidão dos que creram também não foi capaz de garantir a segurança física de sua equipe. Diante dessas condições contrárias, o que poderia justificar tal atitude do apóstolo? Uma resposta adequada, ainda que muito abrangente, é o amor de Deus pelos tessalonicenses. Ou seja, a postura de Paulo materializa o zelo do Senhor por aquela jovem igreja, que mesmo sem muito destaque diante dos homens, era importantíssima para o Pai. Quando vivenciamos amizades no nível adequado de maturidade cristã, tornamo-nos a manifestação encarnada do amor do Senhor para com os outros. Ponto número 2. Quando nem a distância enfraquece um relacionamento. Paulo afirma que desejou ir ter novamente com os tessalonicenses. Mas uma série de circunstâncias, até aquele momento, impediram o reencontro, que está lá em 1 Tessalonicenses 2, 17, 18. Entretanto, não era a distância ou a ausência física que faria aquela relação deteriorar-se. Numa época de enormes dificuldades para a comunicação à distância, o apóstolo testificou que o seu coração estava com os tessalonicenses, que eles eram um dos motivos da sua alegria diante do Senhor. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Pelo exemplo de Paulo e dos tessalonicenses, percebemos que a qualidade dos nossos relacionamentos está associada diretamente ao valor que damos a cada pessoa, pelo que ela é, e não necessariamente pela quantidade de tempo que passamos ao seu lado. Em um tempo de comunicação instantânea à distância, vamos ficar atentos para não tratarmos com mais carinho nossos telefones do que nossos amigos. Eu gostei dessa reflexão, porque muitas vezes as pessoas estão perto da outra, estão próximas da outra, mas preferem não dar atenção, não conversar, não olhar nos olhos. Então, isso, eu acho que assim, essa proximidade do apóstolo Paulo com os tessalonicenses, com esse carinho com que ele escreve para eles, com que ele demonstra, aproxima as pessoas e ajuda a gente a ter um bom desenvolvimento como cristãos. 3. Quando uma correspondência amorosa torna-se palavra de Deus. As notícias que Timóteo trouxe sobre os tessalonicenses animaram Paulo para que este escrevesse cartas àquela comunidade. 1 Tessalonicenses 3, 6. É claro que Paulo não imaginou, ao escrever estas correspondências, agora vou escrever um texto que se tornará sagrado para todos aqueles que servem a Cristo. Porém, não há dúvida sobre a canonicidade desses textos. Eles são inerrante e infalível palavra de Deus, historicamente reconhecidos pela Igreja. Quando fala aqui de canonicidade, significa que são textos considerados inspirados pelo Espírito Santo. Contudo, é a simplicidade do contexto, de sua composição, que nos salta aos olhos. As cartas de um amigo, um discipulador, para seus amados irmãos que estão a quilômetros de distância, constituem-se em inspirada instrução, não apenas para aquela comunidade, mas para toda a cristandade.
que nossos relacionamentos sejam assim, tão genuínos, que nossas mensagens, postagens, compartilhamentos sirvam sempre para a edificação de quem nós amamos. E eu falei isso já algumas vezes, né, e tenho repetido, e o autor colocou aqui muito bem, que nesse ambiente que nós estamos vivendo, principalmente agora, com o isolamento social, essa questão das mensagens de texto, das postagens bíblicas, de você enviar um versículo para alguém, uma palavra de ânimo, isso é muito importante. Isso ajuda a pessoa. Foi o que o apóstolo Paulo fez com os Tessalonicenses. Pense. Na maioria das vezes, o modo como falamos é tão importante quanto a maneira como agimos. Um tratamento amável proporciona grandes chances de que nossa mensagem atinja seu objetivo. Anunciar o amor por meio do ódio é simplesmente impossível. O evangelho precisa ser apresentado embebecido na graça. E vocês podem observar que aqui mesmo na internet, né, que existe um forte discurso de ódio, um discurso assim das pessoas atacando as outras, porque eu acredito no seguinte: eu posso discordar do que você está falando, eu posso discordar de um texto que você vem escrever, mas eu não preciso te atacar. E a gente observa aqui na internet que as pessoas, elas atacam as pessoas, elas humilham as pessoas e esquecem que aquela pessoa tem mãe, tem pai, tem filhos, tem esposa, tem marido, tem uma vida. E as pessoas que estão ao redor daquela pessoa acabam se magoando. Então, assim, quando a gente discorda de uma ideia, é uma coisa natural. Eu posso discordar, você pode discordar. Agora, quando vamos dizer assim, essa discordância se torna agressividade contra o outro, aí nós saímos do caminho do amor. Então, existem muitas pessoas que elas pregam o amor, mas quando elas falam e agem, elas demonstram o ódio contra o outro ser humano. E isso é muito ruim. Ponto importante. Na sociedade da comunicação, onde escrevemos e falamos o tempo todo, será que nossos relacionamentos são de fato tão edificantes que uma simples mensagem eletrônica que enviamos para alguém pode tornar-se um meio de comunicação da vontade de Deus para aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor? Eu digo que sim, pode sim. Porque, assim, uma mensagem, um versículo, uma palavra, né, um compartilhar daquilo que você meditou naquele dia. Eu tenho visto aí, né, os grupos, as pessoas fazendo isso. Isso é muito bom, isso é muito legal. Segundo ponto. Primeira carta aos Tessalonicenses. 1. A mais antiga das cartas paulinas. É um consenso entre os especialistas que 1 Tessalonicenses, por ter sido redigida em Corinto durante a segunda viagem missionária, por volta dos anos 50 e 51 depois de Cristo, é o mais antigo texto de Paulo registrado na Bíblia. Na verdade, essa epístola seria a mais antiga obra do Novo Testamento. Isso é o que a maioria dos historiadores acredita. Este fato deve levar-nos a compreender que uma leitura mais cuidadosa da primeira carta aos Tessalonicenses nos revelará não só o pensamento paulino em sua estrutura mais original, mas também questões e demandas teológicas e sociais que preocupavam as comunidades cristãs do primeiro século. Deste modo, o contexto da redação desta carta refere-se ao momento histórico em que o apóstolo dos gentios está desenvolvendo suas grandes sistematizações doutrinárias, as quais serão importantíssimas para o crescimento posterior de todo o cristianismo. Ponto número 2, sobre uma possível estrutura da epístola. O texto inicia-se como tradicionalmente Paulo faz em seus escritos, como a apresentação dele e de sua equipe,
seguida imediatamente de uma calorosa saudação pastoral. Após a saudação, na primeira parte do texto, o apóstolo concentra-se num testemunho de louvor pela vida dos tessalonicenses e da gratidão pela comunhão tão profunda que se desenvolveu entre Paulo e os crentes em Tessalônica. Como não podia ser diferente, neste momento da carta, o apóstolo fala de seus sentimentos para com aquela comunidade e reconhece as virtudes e cuidados daqueles irmãos para com ele e seu ministério. A segunda grande divisão, que naturalmente apresenta-se no texto, engloba o esclarecimento de Paulo quanto a parodoses, tradições judaicas, para aquela jovem comunidade. Logo em seguida, há uma seção dedicada a uma série de exortações práticas. O texto finaliza-se com uma orientação para a leitura coletiva da correspondência. Daí o caráter epistolar desta obra paulina, e com uma palavra de despedida. 3. Uma escrita pastoral. Um dos aspectos mais destacáveis desta epístola paulina é o tipo de linguagem utilizada pelo apóstolo. Não encontramos neste texto uma rigidez cerimonial ou mesmo um distanciamento formal. Esse texto é uma típica correspondência pastoral. 1 Tessalonicenses trata-se de uma carta redigida por um pastor amoroso e atento a uma comunidade de novos convertidos. Esta postura adotada por Paulo deve levar-nos a reavaliar constantemente nossos procedimentos relacionais. De que modo trato as pessoas à minha volta? Sou alguém que, por meio de minhas ações, reflito o amor de Deus pela humanidade? Estes são alguns dos questionamentos que devemos constantemente fazermos, tomando por base a vida de Cristo e, por que não, também o tratamento de Paulo para com os Tessalonicenses. São questões que nós devemos levantar no dia a dia na nossa vida. E não são questões assim, para que eu aponte o dedo para você e fale, olha, você precisa fazer. Não, é uma questão minha, é uma questão sua, que você aponta para você mesmo. Como se você estivesse na frente do espelho, apontando para você mesmo. De que modo eu trato as pessoas à minha volta? Pensa um pouquinho nisso aí. Sou alguém que, por meio de minhas ações, reflito o amor de Deus pela humanidade? Não é só por quem eu gosto, é até porque eu não gosto, é por todo mundo. As minhas ações refletem o amor de Deus? Então, assim, quando a gente pensa nisso, nós crescemos por dentro. Nós crescemos aos olhos de Deus. Pense. Qual a relevância dos novos convertidos para você? Você os vê como parte integrante da comunidade ou simplesmente como um grupo de pré-cristãos quase cristãos? Às vezes, as pessoas que já estão há muito tempo, na presença de Deus, acabam tendo dificuldade de se relacionar com os novos convertidos, com aquelas pessoas que estão chegando novas. Porque as pessoas, quando elas vão chegando na presença de Deus, elas vêm com várias manias, com várias coisas que elas aprenderam durante toda a vida e que elas vão mudando gradativamente. Então, assim, nós precisamos fazer como um apóstolo, tratar bem aquelas pessoas que estão chegando para Cristo, porque nós somos os seus irmãos mais antigos na obra e eles são os nossos irmãos mais novos. Ponto importante, é necessário que nossos relacionamentos sejam literalmente desenvolvidos na igreja. Isto é, que tenhamos a capacidade de partir de um momento inicial de estranhamento para uma amizade verdadeira. Porque as pessoas que estão chegando na presença de Deus, elas precisam de nós, que já temos mais experiência, que já estamos no caminho do Senhor há mais tempo. Terceiro ponto, segunda carta aos Tessalonicenses. 1. Sobre a autenticidade desta carta. A partir do século
19, uma série de teólogos colocou em xeque a autenticidade, com especial modo a questão da autoria paulina deste texto. Os argumentos seriam que há consideráveis diferenças entre a escatologia apresentada nas epístolas. O estilo, a estrutura e as palavras da segunda carta seriam muito similares ao da primeira, o que apontaria para um plágio. Todavia, é necessário notar que os mesmos argumentos podem ser utilizados para demonstrar a autenticidade do texto. As mudanças na abordagem escatológica dão-se em razão deste ser ensinamento em série para uma mesma comunidade. Não faria sentido simplesmente repetir as mesmas ideias de uma carta para outra. A similaridade estilística e vocabular deve ser percebida como algo natural para dois textos de um mesmo autor. Defendemos, assim, a autoria paulina e a autenticidade da epístola, é o que o autor aqui desta lição fala. Ponto número 2. Por que uma segunda carta? Ao assumirmos o caráter canônico do texto de 2 Tessalonicenses, surge uma questão central. Qual o propósito dessa segunda carta, escrita num curto espaço de tempo depois da primeira? Uma resposta natural seria a forte ligação entre o apóstolo e aqueles irmãos, acrescentado ainda o fato de que os tessalonicenses serem novos na fé em Cristo e estarem debaixo de forte perseguição, segundo Tessalonicenses 1, 3 a 12. Outra possível resposta, tomando como referência a centralidade da temática escatológica da segunda carta, segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 17, seria o interesse do apóstolo em esclarecer aquela jovem comunidade cristã, pontos obscuros e dúvidas que surgiram a partir da divulgação da primeira carta. Em termos gerais, pode-se dizer que, enquanto a primeira epístola, o autor anima os tessalonicenses diante das perseguições que sofrem e sofreram, neste segundo texto, o objetivo é preveni-los e consolá-los quanto às perseguições que virão. 3. Sobre o conteúdo dessa epístola. Menor que a primeira, 2 Tessalonicenses pode ser subdividido em 3 grandes partes. O capítulo 1, no qual o apóstolo procura animar os irmãos que estão aflitos diante da perseguição que os assola. Já no capítulo 2, Paulo concentra-se numa discussão sobre escatologia, com o objetivo de demonstrar que a vinda do Senhor será precedida por uma série de eventos que precisam ser discernidos e compreendidos pela igreja. Por fim, no capítulo 3, o apóstolo oferece uma série de orientações para o bem-estar da comunidade local e para seus relacionamentos interpessoais. Pense, se considerarmos esses argumentos como pertinentes para a escrita da segunda carta, podemos notar o coração pastoral de Paulo, que mesmo à distância não deixa de preocupar-se com o bem-estar daqueles novos convertidos em Tessalônica. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele queria dar base para aqueles cristãos. Ele queria mostrar para eles as coisas básicas, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E qual é o fundamento da nossa fé e, consequentemente, a esperança da nossa fé. Então, vocês vão observar que ele, assim, traz uma profundidade para todos nós. Mesmo nós que já estamos na presença de Deus há muito tempo, usamos muito esses textos, né? Por isso, essa questão da visão do arrebatamento. O apóstolo, ele queria preparar aquela igreja para a volta de Jesus. Essa que era a visão dele. Ponto importante. A fragilidade dos argumentos geralmente apresentados como contrários à canonicidade de 2 Tessalonicenses é tão notória que, para demonstrá-los, não é necessário apresentar nenhum contra-argumento, mas apenas reposicioná-los como teses favoráveis
a autenticidade do texto da autoria de Paulo. Conclusão. O estudo sistemático da Bíblia nos traz inúmeros benefícios. Talvez um dos mais relevantes é a percepção de que os princípios que norteiam a obra de Deus no início da igreja ainda são aplicáveis hoje. As estratégias e os mecanismos podem mudar para dialogar com a sociedade atual, mas nossos princípios, dentre eles, o amor, cuidado e respeito com o outro, são simplesmente inegociáveis. E aqui está, né, a grande importância de nós estarmos sempre estudando a palavra e procurando conhecer e buscando em conhecer mais e mais ao Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Nós vamos estar sempre aqui trazendo algum texto, trazendo alguma coisa para vocês. Vocês já estão acostumados, o que eu faço aqui segunda, né? Às vezes na segunda, na terça, na quinta, no sábado. Então, eu sempre vou estar trazendo uma palavra, vou estar trazendo alguma coisa aqui para vocês. Hoje, especialmente, eu estou transmitindo aqui pelo Facebook, ao vivo, mas também vou estar colocando lá no YouTube, para que as pessoas que queiram acompanhar possam acompanhar estas palavras. Eu sempre gostei muito, meus irmãos, de estudar a Bíblia. Eu sempre gostei muito de estar na presença do Senhor. Então, nesse momento que nós estamos vivendo o isolamento social, eu tenho achado importante fazer isso, né? Vir aqui, vocês veem que é ao vivo, compartilhar com vocês, né? Trazer uma palavra, falar com vocês que estão em casa, né? Com vocês que estão aí em trânsito, em algum lugar. Quando nós não temos culto, nós estaremos sempre aqui entrando e trazendo uma palavra. Hoje, nós estamos tratando aqui, né, sobre a introdução aos Tessalonicenses, falando um pouco daquilo que é o contexto da volta de Cristo, segundo aquilo que o apóstolo Paulo acreditava. Então, ele foi fazendo as suas colocações. Quero registrar aqui também o boa noite e a paz aqui do pastor Anderson Rangel. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que têm estado aqui comigo. Aqui eu estou com a minha água, que agora que a minha garganta está um pouco desgastada, aí eu estou tomando mais água, porque como vocês mesmos puderam constatar, né, eu tenho falado bem mais nesses últimos tempos, então aí a garganta vai desgastando um pouco, mas nós vamos continuar falando, como já disse anteriormente, não é nada que me impeça de fazer a obra, de estar envolvido na obra. Então, que Deus abençoe todos vocês. Aqui também, Deus seja louvado pela vida do pastor Wagner e da pastora Nayala, que escreveu ali muito importante esses momentos de aprendizado. Verdade, pastora Nayala, Deus abençoe você, pastor Wagner, e vocês aí em Linhares. Então é isso. Eu vou estar sempre aqui, meus irmãos, irmãs e todos os amigos, todas as pessoas, trazendo sempre uma palavra, um estudo bíblico, algo que possa edificar a sua vida, tá certo? Quero registrar aqui também a pastora Magda. Muito boa essa iniciativa, porque temos a oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus. Isso só nos traz crescimento. Amém, pastora Magda. Deus abençoe você. Então, assim, eu faço isso, vocês observam que eu procuro ser rápido, né? Para não ficar uma coisa muito longa, só para você ter uma reflexão. E se você quiser depois, você pode rever e parar e analisar os pontos, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão aqui ao vivo. Obrigado por vocês que verão depois. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Paz. Tchau.